Nosso corpo Infelizmente. pode processar por dia em torno de 20 e poucas gramas de açúcar por dia. Um copo de refrigerante, uma lata de refrigerante tem 39 gramas. 39! Imagina o cara que bebe 2 litros de coca por dia. E não tomar água ainda. Dos refrigerantes, você sabe que tem de limão, você sabe que tem de laranja, você sabe que tem esses Coke, né? Você sabe qual é o pior refrigerante que existe? Você sabe. Qual é o pior? Eu devo deixar a curiosidade pro pessoal um pouquinho. Eles acham que é aquele pretinho, né? Aham. Mas não é. Não é. É o branquinho. É o que é feito de limão. É o pior de todos. A quantidade que tem de acréscimo de substâncias lá. Só para você ter uma ideia, né? A gente usa um pouco do suco, mas esse suco oxida, esse suco estraga muito rápido. Então você imagina a quantidade de estabilizante, a quantidade de corante que tem ali dentro. E assim, uma coisa que é interessante de a gente fazer, para a gente identificar qual que é o pior refrigerante que existe, é você tomar ele quente. Você põe na boca, ele é insuportável, não tem como. É insuportável. Quanto mais gelado você tem que tomar alguma coisa, pior é. Isso vale para cerveja. Muitos países, salvaguardado aqui a questão do calor no Brasil, né? Mas muitos países se toma cerveja à temperatura ambiente, né? Comparado Manaus, comparado à Alemanha no inverno, pô, não tem Não tem comparação. comparação. Lá você tá em temperatura ambiente, você tá tipo a menos 5, 10 graus, né? Mas mesmo assim, aquilo que é bom, se você experimentar em temperatura ambiente, ele vai te dar um prazer, ele vai te trazer o gosto. Experimentou, é horrível, jogue fora, não use. Simples assim. Simone, dicas de alimentação funcional para quem está ouvindo a gente. Dicas de alimentação funcional. Comida de verdade, sempre olhar para o teu prato e pensar no que veio da terra. Então, quando você vai preparar um alimento, eu sempre gosto dessa frase. Veio da terra é um alimento que vai te fazer bem. É um alimento que está a par, que teu corpo conhece, né? Porque tem substâncias que o nosso corpo não conhece, né? O nosso corpo é gene, né? Então, as nossas células ali têm as moléculas e elas já estão adaptadas antigamente a conhecer aquela Já faz célula. aquilo há milhares de Há anos. milhares de anos, é isso que eu quero dizer, né? Nós somos seres primitivos e quando você começa a colocar coisas novas, diferentes, processadas quimicamente, teu corpo desconhece isso. E são os tais, os radicais livres que vão ficar soltos lá, que podem, as células lá só esperando alguém debilitado lá dentro do teu corpo para tacar-lhe uma doença, né? Tipo o câncer, por exemplo. Quando a gente fala de Tipo câncer, câncer. só para vocês terem ideia, nós estamos falando de 10 a 100 mil células cancerígenas sendo produzidas todos os dias. Porque a célula cancerígena, ela é resultado de um processo que deu errado. Ela é resultado de uma divisão celular em que a célula recebeu ali uma mutação por algum motivo, seja químico, seja ambiental, seja de pancada ou coisa do gênero, e ela está passando isso para as células filhas. Então, o fato da gente produzir célula cancerígena não significa que a gente vai desenvolver um tumor. Agora, bate nesse dedo todo dia, bate nesse intestino todo dia para você ver. Uma hora você não vai ter essa sorte o Daí, tempo né? todo. Daí vamos exemplificar. Vai tomar coca, vai tomar refrigerante todo dia, né? Vai comer o ketchup todo dia, que é cheio de glutamato de sódio. Vai comer maionese todo dia, né? Vai se encher de sal, excesso de açúcar. Isso todo dia, todo dia, todo dia, vai fazer com que teu corpo seja debilitado, com certeza. E infelizmente a gente tem propagandas e propagandas que se utilizam de brechas na lei para enganar você. Por exemplo, se você pegar um suco natural, que não é natural porque não existe pé de suco, mas você vai ver que está no rótulo escrito assim, ó, sem conservantes. Gente, não existe nada natural que seja sem conservantes, não tem como. Qual que é a estratégia que a indústria utiliza? E você vai ver muito isso em sucos. Eu tenho uma quantidade de água livre nesse suco, imagine que eu espremi a uva, por exemplo. Se eu deixar dessa forma, ela vai fermentar, ela vai estragar. Então, o que a indústria faz? Tira um pouco dessa água, vai concentrando esse suco, concentrando até o ponto em que nem uma bactéria miserável consegue sobreviver ali dentro, de tanto açúcar que aquilo tem. Aí, se você for pegar do ponto de vista técnico, de fato não. Ninguém colocou mais conservante ali dentro. Eles não colocaram mais, só que não te contaram que tem uma hiperconcentração de açúcar lá. Um outro exemplo de suco natural. Você vai pegar no rótulo, está escrito assim: você pega um suco de manga e está escrito assim:
100% suco natural. Aí você vai pegar lá a lista de ingredientes, adivinha? O primeiro ingrediente é suco de maçã. Aí você fala, não tá errado, né? Porque pela legislação é suco natural. A maçã é a fruta que mais tem o doce, né? A doçura. Então, eles usam muito na mistura de outros sucos para deixar esse suco doce. Você sabe que a fibra da maçã é um tipo de açúcar bom. A fibra da maçã a gente utiliza como prebiótico. O probiótico é o bichinho que está lá no seu intestino, o prebiótico é a comida do bichinho. Então, quando a Simone, por exemplo, faz as receitas lá em casa colocando a maçã, a fruta da maçã, aquilo ali não tem alta concentração de açúcar e deixa adocicado o paladar. É incrível, porque a gente sempre, quando pensa um pão sem glúten, um pão sem açúcar, você já pensa num bolo sem açúcar, você já pensa numa coisa horrorosa. E não é. Eu experimentei esses dias um bolo que ela fez, você pôs tâmara, você pôs aveia, você pôs Tâmara, maçã. aveia, maçã, que deu o sabor, né? A doçura. E os bolos também hoje que se faz de aveia com banana, também você pode utilizar eles sem nada de açúcar. Tanto que a fruta esteja bem madura, vai fazer com que fique doce. Você pode utilizar as frutas também, passas, uva passas, ameixa, a ameixa também passa, as tâmaras, que são frutas ali que estão ali já naquele processo, né? Que você pode estar utilizando elas para fazer as receitas. Então, isso eu sempre indico para o pessoal utilizar essas frutas para fazer as receitas, tirando o açúcar. Os pães, por exemplo, qual que é a principal função do açúcar em pães hoje? É você dar a cor. Por que o pão fica douradinho? Às vezes bonitinho, com aquela cor dourada, é o açúcar. É o açúcar que vai fazer esse processo de, na hora que aquece ele, deixa ele douradinho, né? Claro, só lembrar do açúcar caramelizado, né? Sim. E se você fizer um pão sem açúcar, ele pode não ter a cor, mas nada impede de você tirar o açúcar do pão, né? E se você puder vaporizar ele, se teu forno, quando você for assar em casa, você conseguir jogar um vapor, ele vai ficar douradinho também. Que a Clara de água, ovo também, não? clara de ovo, a gema do ovo, que vai fazer ele deixar ele ficar douradinho, não a clara do ovo. Olha eu Mas dando você pode com a minha colocar isso. espetáculo furado aqui. São detalhes ali, né, que você desconhece, mas o pão você já sabe fazer. Você que está ainda usando ela agora, saiba você que quem ensinou ela a fazer pão fui eu. Simone, essas receitas que você ensina, onde é que o pessoal pode te encontrar? Hoje eu estou no Instagram, @SimoneLuckman. E Luckman é igual do Luckman aqui, né? Do Luckman aqui. Tu pode dizer pro Lucas? Mas assim, eu estou preparando um material bem bacana, um e-book que logo, logo vai estar no ar. Então, comecem a me seguir lá, comecem a acompanhar as dicas. A maioria das coisas que eu faço, coloco nos stories e na sequência a gente já prepara o vídeo para vocês já reproduzirem em casa. E estou preparando um e-book bem bacana com essas receitas e muito mais para o pessoal que me segue e o pessoal está pedindo.